e vai mexer em todos os cantos. O novo vírus, conhecido como Marburg, está gerando preocupação em todo o mundo. A preocupação é tanta que estão com medo de acontecer uma nova pandemia. Assista essa notícia junto comigo e, se possível, esteja compartilhando para o máximo de pessoas possíveis para todos ficarem atentos. A Tanzânia declarou um surto da doença provocada pelo vírus de Marburg após 8 pessoas terem sido infectadas. Dessas 8, 5 morreram, representando uma letalidade de 63%. Além disso, 9 casos foram confirmados na Guiné Equatorial. E notícias como essa, é claro que despertam o medo de um surto de uma doença mundial. Sobre o assunto, vamos conversar com João Prats, infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa. João, muito obrigado por falar conosco, seja bem-vindo. Olá, Kaique, olá pessoal que está nos assistindo, é um prazer estar aqui. Começando, indo direto ao ponto, é claro que eu acho que a pergunta que todos estão se fazendo nesse momento: o que exatamente é esse vírus de Marburg e onde ele surgiu, João? Vai ficar mais fácil se a gente der uma comparação com um vírus que a gente ouviu falar um tempo atrás, que é o Ebola. É um vírus de uma família parecida, ele também é da família dos filovírus, e é um desses vírus que a gente fala que está no grupo do que a gente chama de febres hemorrágicas, né? Que causa essas doenças bastante graves. É um vírus que tem esse nome porque ele foi descrito na Alemanha, né? Muito embora ele tenha vindo provavelmente de alguns morcegos que foram trazidos de Uganda, né? Então, esse vírus, assim como o Ebola, tem aquela grande capacidade de causar uma alta mortalidade, por isso que ele é uma preocupação, né? É um vírus que acomete ali uma região com diversos problemas sociais no globo, mais uma vez, assim como o Ebola. Então dá para fazer um paralelo muito grande. Quando esses surtos acontecem, são em populações muito vulneráveis e costumam ser muito fatais, não só pelo vírus, mas pela precariedade dos cuidados de saúde que estão disponíveis de modo geral. Então, é um vírus que pode, assim, a melhor comparação que a gente tem a fazer é lembrar do que aconteceu com o Ebola há alguns anos atrás. Um vírus de alta letalidade, e esse é o medo dele, né? De ser muito letal. Certo. Esse ponto da letalidade que você falou é muito interessante realmente, porque eu estava vendo algumas pesquisas, e é claro, é uma doença já antiga, né, agora que tem esses novos surtos, e ela costuma aí variar de 20%, na casa dos 20% de letalidade, que já é um número considerado alto, até os 80%. O que pode acontecer para ter essa grade, digamos assim, né, esse gap tão grande entre alguns casos e outros? Isso é interessante, porque depende da região, depende de como foi o surto, depende do acesso aos cuidados e depende, claro, de quais foram as medidas de controle. Então, assim como a gente viu no Ebola, também a mortalidade é variável. Uma das partes são os cuidados de saúde. Meus irmãos, estamos vivendo o fim dos tempos. Deixe sua opinião a respeito desse acontecimento aqui nos comentários. Vamos assistir agora uma forte revelação que Deus deu para o seu servo a respeito do Mato Grosso do Sul e também a respeito da nação brasileira. Mas é claro, se você crer que Deus ainda usa seus servos na terra para estar alertando o seu povo, deixe um amém e um like nesse vídeo. Assista junto comigo e que Deus... Não sou um homem de falar as coisas de mim mesmo. Quem me conhece sabe disso. Não estou aqui 24 horas por dia ou alternados dias para ficar com profecia daqui e dali. Só quando o Senhor me mostra alguma coisa. E o Senhor me deu uma visão. E eu quero compartilhar essa visão com você. Eu vi uma corda, um transilim. Eu falei corda pela aparência das dobras, dos fios, como se fosse uma corda que segura a âncora de um barco. E ela estava sendo alfinetada, alfinetes grandes, como se fossem agulhas, todas de ouro e prata. E nas duas mãos daquele que tinha a corda enrolada no braço, havia aquelas agulhas grandes, muitas delas,
de ouro e de prata. E ele chegava sobre o Brasil, estampado sobre uma plataforma de uma rocha. O Brasil estava perfeitamente desenhado, como se fosse uma imagem real. E aquele personagem tirava as sandálias dos seus pés. Oh, glória! Pegava um tecido, dobrava aquele tecido, deixando-o menor, e se ajoelhava em cima, colocando agulhas de prata e de ouro. Muito linda aquelas agulhas. E pegava a corda, a ponta dela, ele dava um nó tão perfeito que ficava como se fosse uma mão de leão. E ele colocava nas bordas do mapa do Brasil e fincava uma agulha de ouro, e ele ia esticando, fazendo as silhuetas do mapa, onde ele colocava a outra de prata, a outra de ouro, prata, ouro, até que a outra ponta se encontrou com essa lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei maravilhado. Quando terminava, ele se levantava, colocava as sandálias nos pés, pegava aquele tecido que estava dobrado e sacudia. Quando ele sacudia, soltava uma névoa daquele pano que era branco. Soltava uma névoa que cobria todo o mapa. E ele sacudia, e ela foi aparecendo as cores, e era a bandeira brasileira. E ele estendeu sobre o mapa e colocou todas as pontas dobradinhas, por sobre ele cobriu o mapa inteiro. E pôs a mão como se estivesse apalpando o coração de alguém com carinho. Colocou a mão no meio do Brasil, no meio da bandeira. E se retirou, olhando para trás. Eu quero dizer uma coisa para você. Aguarde. O trono decidiu, tomou decisões. À meia-noite para amanhecer,